TDAH eu tenho que ter história genética, sem história genética eu não fecho diagnóstico. E outra coisa, você tem que ter esse funcionamento desde sempre. O TDAH tem o lobo frontal funcionando menos. Então ele é um carro sem freio. Você bota freio nisso? Bota. Eu posso tomar medicação no primeiro momento? Posso. Eu posso fazer neuromodulação, que é muito mais o neurofeedback, fazer esse lobo frontal funcionar melhor? Posso. A primeira coisa é, se você é TDAH. A segunda, o que te incomoda? Porque muitas coisas você vai criando recursos. Uhum. Por exemplo, a inquietação não me incomoda. Sabe, aquela perninha nervosa? Porque eu criei mecanismo, senão eu estaria batendo aqui em qualquer lugar. Eu cruzo a perna, meu amor, e acredito que a perna... você já criou um mecanismo para que claro, tu balança a perna aqui. Claro, mas eu já tive cara no cinema que levantou e falou... Vou te dar uma porrada. E eu nem sabia que eu ia apanhar. Porque eu tava tum, e eu não conseguia reparar nisso. Então o cinema passou a ser pra mim, eu levava uma almofadinha e ficava em posição de lótus. Não, eu lembro na L'Oréal, meu time reclamando, a mesa balançando assim já, porque eu ficava aqui maremoto. A mesa inteira. Porque o andar chegava a fazer assim, porque... Dependendo de como que é o andar construído, né? Aquelas chapas que é tudo junto. Sim, mas quando você entende que teu cérebro faz aquilo porque ele tá sem filtro e descarrega na musculatura, você tipo assim, não, quem manda aqui sou eu. Você vai ficar descarregando para me dar ideia aqui, não para me fazer chutar a perna. Para isso inventaram um spinner. Você fica mexendo numa coisinha ali. Não é? Exatamente, para poder concentrar. Então, você tem que ver, tenho TDAH, primeira coisa, entender o que é o TDAH, porque senão você vão passar um tratamento, você não vai ser agente ativo do seu tratamento. Porque nem tudo perturba no TDAH. Você só vai tratar aquilo que está disfuncional, que está te trazendo prejuízo. E aí você, com o conhecimento e junto com o teu médico, eu sempre disse, meu tratamento era assim, eu fazia todos os exames, chegava, temos isso. E dava sempre 3 possibilidades de tratamento, opção 1, opção 2, opção 3. Quem escolhia era o paciente. Porque eu tinha que dar informação para ele suficiente para ele ter poder de escolha. Aí a pessoa fala assim, mas se fosse você? Não sou eu, é você. O que te incomoda não me incomoda, por exemplo. Então, assim, primeira coisa, tem o diagnóstico, porque tem muitas possibilidades, e não é só a medicação, não. Não é mesmo. Por exemplo, luta é uma coisa maravilhosa para TDAH. É mesmo? Claro, porque se eu tenho problema de focar numa coisa, luta, meu amor, você tem que focar, porque senão você arrebenta o nariz. É uma questão de sobrevivência. Você tá com uma pessoa na frente, tirando o popó. Você tá... o bambam. Você tá com uma pessoa na frente, você tem que, pelo menos, estar focado naquilo para se defender, concorda? Então, se ele tiver que praticar uma coisa, que foque a atenção dele. Que ele possa começar a treinar foco. E na luta é uma questão de sobrevivência, porque o teu cérebro interpreta, esse cara quer me matar. Então, eu vou me defender. Aí eu vou falar, uma época da minha vida eu fiz Kung Fu na juventude. E no Kung Fu você tem que decorar coisas. Que são e concentrar. O kati, né? Que você faz e concentrar. E concentrar. E o TDAH, como que você decora o negócio? Você inventava. Não, inventa. Você cria... Aí o cara fala, não é isso não, né? Você cria técnicas que podem dar certo. Sim, depois você vê o que funcionou, leva para a vida. Não funcionou, querido? Refaz a estratégia. Então ele tem que ver... para poder... Vá sempre num cara que já atendeu muito TDAH, porque ele vai entender detalhes seus. Você vai num cara que... Hoje eu vejo muita gente falando TDAH. Tá meio popularizado. Parece que... Primeiro que não é tanto assim, porque tem muita gente que tem outras coisas e tem que separar o joio do trigo. TDAH eu tenho que ter história genética, sem história genética eu não fecho diagnóstico. Com um exame de DNA você consegue... Não, tem que ter uma história genética na família. A mãe, o pai, alguém tem que ser... É condição sine qua non para ter. E outra coisa, você tem que ter esse funcionamento desde sempre. Tá? Ninguém cria TDAH, ninguém desenvolve. Não. A pessoa nasce dessa forma, né? Exatamente. É isso? Exatamente. E a combinação TDAH com depressão, com ansiedade? O TDAH, ansiedade é um combo. Vem junto. Um cérebro que pensa mais, uma velocidade maior. O que é ansiedade? Ansiedade é eu estar o tempo todo vivendo o futuro. O ansioso é aquele, mas e se chover? E se acontecer isso? E se não sei o que lá? Se eu tenho um cérebro veloz... E isso me dá uma sensação de que eu estou sempre projetando o futuro, a ansiedade está
tá o combo. Não tem TDAH sem ansiedade. A questão é como ele vai aprender a lidar com isso. E a depressão não é tão comum no TDAH. O TDAH, muitas vezes, ele tem exaustão. Ah, isso que você falou que é a exaustão, então Mas não é não depressão. Depressão é diferente, gente. Depressão, eu não quero mais viver. Nada me faz sentido. TDAH é tipo assim, eu quero viver, mas estou exausto. Não está dando para mim. Mas assim que eu me recuperar, eu volto pro jogo. Entendeu? Caramba. Aí tem uns ansiolíticos também que... Não passo ansiolítico. É? Ansiolítico só serve para emergência. Só pra crise, não é? E olhe lá. Tem tantos outros recursos, mas tantos outros. E você tem uma... Existem tantas moléculas que têm ação no comportamento e tem uma coisa... A quantidade determina muita coisa. Tem substâncias que numa quantidade tem efeito ansiolítico, numa outra tem antidepressivo e numa outra quantidade tem estabilizador. Olha só, não é só prescrever a bula. Entendeu? E qual a melhor medicação? Sempre vai ser a menor dose possível, com maior benefício.